Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Senhor, igreja. Amém. Sem perder tempo, vamos abrir nossas Bíblias no profeta Jonas. Oh, glória. Aleluia. Glórias a Deus. Está depois de Amós, igreja, lá no final do Antigo Testamento. Glórias a Deus. No final do Antigo Testamento. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, seus anjos. Glórias a Deus, a palavra do Senhor vai dizer: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. No capítulo 2 de Jonas vai falar: E orou Jonas no Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Glórias a Deus. Pode se sentar, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor no livro de Jonas, antes devemos entender quem foi Jonas. A palavra do Senhor vai dizer que Jonas ele foi um profeta, e ele foi o único profeta do Antigo Testamento a pregar não ao judeu, e sim ao povo gentil. Quando Deus disse a Jonas para que Jonas se levantasse e pregasse contra o povo de Nínive, senão Deus ia destruir aquele povo, Jonas, ele não queria ir. Porque Jonas não tinha compaixão por aquele povo, porque aquele povo era considerado gentil, somos gentios. Devemos entender que a Bíblia é separada entre o Pentateuco e várias coisas. E Jonas está considerado no livro dos profetas menores. Não porque ele foi um profeta que fez pouca coisa, mas sim porque o livro dele é pequeno. Foi o homem que falou que ele é considerado um livro de um profeta pequeno, mas diante de Deus, tudo que a gente faz é grandioso, porque tudo que a gente faz é mandado de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que no capítulo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas e Deus falou com Jonas direto e claro. Jesus pegou e falou: Jonas, vai, Jonas, você é meu pregador, o pregador da minha palavra, eu te levantei, eu sei de onde que eu te tirei, somente eu sei, Jonas, o seu passado. E Jonas, conforme eu tive piedade e misericórdia, eu tive compaixão de ti, Jonas, agora eu vou te usar. E você, Jonas, vai se levantar da sua cidade, vai se vestir com a minha armadura. Aleluia. E eu vou colocar a palavra na sua boca, e você vai falar e vai orar e pregar contra aquele povo, porque a malícia deles subiu até mim, Jonas. E se você não for lá, Jonas, e pregar para eles, eles não se arrependerem, eu vou destruir aquele povo. E Jonas, igreja, como profeta de Deus, que tinha o fruto do Espírito de Deus, que é a compaixão, Aleluia. amar o próximo, Aleluia. ele pensou contigo: claro, Senhor, eu vou agora. Seria perfeito se fosse assim, não é? Mas Jonas, o profeta, ele recusou o seu chamado. E o que eu quero dizer essa noite, muitas das vezes, temos recusado o nosso chamado. Muitas das vezes nós estávamos lá no mundo, perdido no lamaçal do pecado, e Jesus teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você. Mas quando é para a gente ter misericórdia de alguém que se encontra na mesma situação que um dia a gente estava, a gente não tem. Sabe o que é engraçado dessa palavra? Sabe por que eu gosto muito da palavra de Jonas? Porque Jonas, ele não tinha amor ao próximo. Porque é muito fácil amar o meu pai, amar minha mãe, meu filho, meu esposo, mas é difícil amar aquelas pessoas que têm algo contra nós. E Jonas, ele só não amava aquele povo porque aquele povo não era judeu, porque aquele povo era gentil.
coração de Deus tem espaço para todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos parar de ser filhos mimados, igual aquele filho daquele fazendeiro, do filho pródigo, o irmão dele, que não teve compaixão quando o seu irmão voltou para a casa do seu pai. Aleluia. Em vez de ele receber o seu irmão com braços abertos, ele nem entrou dentro da casa e ele falou: ah, pai, pai, não me afastei do Senhor, eu não pedi para o Senhor dividir a minha herança, eu nunca, pai, te decepcionei, e o Senhor nunca matou, pai, um carneiro cevado para comemorar comigo e meus amigos. Não devemos ser esse filho, não devemos ser como o profeta Jonas, que não tem misericórdia do povo de Deus. Sabe o que eu quero entender? E sabe o que eu quero que todo mundo entenda, igreja? Que não tem como a gente fugir do chamado de Deus. Deus, ele nos levantou e é para fazer a palavra dele, doa quem doer. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente, quem já pregou e não prega mais, Deus usa profetas e pregadores para falar que ele te quer de volta. Aleluia. E cedo ou mais tarde não adianta você correr, não adianta você se esconder, você pode se esconder, igreja, no mais fundo da terra, no mais alto dos montes, você não consegue se esconder diante da face de Deus. Deus, ele contempla o teu caminhar, ele contempla o seu levantar, contempla o seu deitar. Deus, ele conhece o oculto escondido do nosso coração, não há como esconder nada de Deus. Glória a Deus. E Aleluia. por que a gente quer se esconder de Deus se ele é o nosso Pai, tudo que ele quer de melhor para nós? Glória a Deus. Aleluia. E Jonas, igreja, com a sua falta de misericórdia, quando Deus disse para ele que era para ele se levantar e pregar contra Nínive, sabe o que ele fez? Ele correu, desceu no porto, comprou uma passagem, subiu num navio que era de Tarsis para Jope. Vamos lá. Olha, tem pregador que fala que Jonas queria se esconder de Deus, mas Jonas, com o conhecimento que ele tinha, ele sabia que ele não ia se esconder de Deus. Porque Jonas, ele ouvia a palavra do Senhor clara e diretamente. A intimidade que aquele homem tinha com Deus, ele sabia que não adianta para lugar que ele fosse, ele não ia conseguir se esconder de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas, com seu coração tão endurecido, quando ele entrou dentro daquele barco, ele foi no porão, se deitou e se dormiu. Ele começou a dormir. E Deus, ele levantou uma grande tempestade, uma forte tempestade no mar. E os marinheiros daquele barco não conseguiam entender o motivo daquela tempestade, porque ela foi do nada. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, que aqueles homens, eles sabiam que aquilo não era força da natureza, mas sim algo maior. E eles começaram cada um a orar, a buscar os seus deuses, e não tiveram respostas. E eles começaram a jogar suas fazendas, seus mantimentos no mar, porque aquele navio ele ia afundar e eles estavam jogando o que era de pesado. Imagina naquela situação que uma pessoa que levantou e falou assim: não é possível, isso está acontecendo alguma coisa, isso não é obra da natureza. Tem alguém aqui que fez alguma coisa. E eles desceram no porão, acordaram Jonas e falaram: por que você dorme? E a palavra do Senhor vai dizer, aqui no capítulo, no versículo 8: então eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Qual ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Aleluia. Eles sabiam que Jonas não era daquele povo. E aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra do Senhor diz: mas sois vós a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anunciaste as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vamos lá. Sabe o que eu imagino que Jonas falou? Eu vim do céu, eu pertenço ao céu. O meu povo é o povo de Deus. Quem eu sou a geração eleita, eu faço parte da maravilhosa luz. Quando alguém perguntar pra gente de que povo tu és, você vai falar: eu sou do povo de Deus. Aleluia. O meu dono é Deus. Eu faço parte da geração eleita, eu faço parte do sacerdócio real, eu faço parte de Cristo.
capa, não somos o bracelete, não somos a calça nem o sapato. Nós somos sangue do sangue de Deus. Aleluia. Nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Glória. Deus precisa de cada um de nós. Que nós não venhamos fazer de como Jonas, que achou que Deus não precisasse de fato dele. Deus precisa de cada um. A palavra do Senhor vai dizer que grande é a seara, mas poucos são os colhedores, os trabalhadores. Ei, se Deus nos levantou é porque Ele quer que nós trabalhemos para Ele. Quanto mais nós conseguimos para o reino de Deus, melhor. Aleluia. Porque grande é a festa que o céu se encontra quando uma alma se arrepende. Creio. E aqueles homens começaram a questionar Jonas de onde ele veio. E Jonas sabia por que o motivo daquela tempestade. Jonas deve ter falado: o meu Deus, o Deus que eu sirvo é o Jesus, aquele que criou o céu, aquele que criou a terra, Rei, aquele que criou o mar, aquele que criou os pássaros, Aleluia. aquele que criou a mim, que criou você. Deus maravilhoso. Rei, eu desobedeci a Ele. Ele me mandou fazer uma coisa e eu não fiz. E eu fugi diante da face do Senhor Jesus. E sabe o que aqueles homens fizeram? Se desesperaram no primeiro momento. E eles falaram para Jonas: e agora? Todos vamos perecer por culpa tua? Nos fala o que nós devemos fazer para que esse mar cesse. O que eu quero que cada um entenda que essa noite, o que eu faço, o que vocês fazem, as nossas atitudes não afetam somente a mim, não afetam somente a vocês. Rei, se eu tomo uma atitude por egoísmo meu, pelo meu prazer, muitas das vezes, 90% das vezes, ela não vai me afetar só. Ela vai afetar meu esposo, vai afetar meu marido, o meu filho, vai afetar meu pai, vai afetar meu irmão, vai afetar a igreja que eu congrego. Rei, porque a gente vive no mundo e a gente não vive sozinho, a gente vive numa sociedade. Conhecemos pessoas, temos amigos, temos parentes. Então nós devemos entender que o que eu faço, o que vocês fazem, não afeta somente a nós, porque se afetar somente a mim e a você, seria bom. Um exemplo é quando num casamento há um adultério, não afeta só o esposo, não afeta só a esposa que cometeu, afeta o filho. Muitas das vezes a esposa volta da casa da mãe, o filho fica sem o pai. Muitas das vezes o marido entra numa depressão, começa a se embriagar, entra no mundo das drogas, perde o emprego. Você vê como que é? Não afeta somente uma pessoa, afeta várias. E todo mundo paga o preço. Aleluia, Deus, é verdade, E Senhor. aquele povo estava pagando o preço por um erro que eles não cometeram. Quem cometeu foi Jonas. Eles conheceram no dia normal, fizeram o que eles faziam nos seus dias normais, no seu cotidiano. Não fizeram nada fora da rotina e do nada chegou um homem que desobedeceu a Deus. Eles estavam pagando pelo pacto e pela culpa daquele homem. É isso que eu preciso que cada um entenda. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. E aquele homem, quando Jonas falou para eles que era para jogar Jonas no mar, em primeiro momento aqueles homens não jogaram Jonas no mar, eles começaram a passar tudo, começaram a remar mais forte. Mas a palavra do Senhor vai dizer que a tempestade ela se agravava cada dia mais e não houve solução. Não houve jeito. Então eles pegaram e lançaram Jonas no mar. E a palavra do Senhor vai dizer que veio um peixe e tragou Jonas. O que eu quero que cada um entenda aqui, igreja, que Jonas, naquele momento, quando ele foi jogado no mar e o peixe engoliu ele, Jonas, ele morreu. Porque tem gente que pega e fala que ele não morreu, mas Jonas, ele morreu sim. Não é igual no desenho animado de Pinóquio, que quando Gepeto foi engolido pela baleia, ele fez uma fogueira lá e ficou respirando. Não é, isso é só um desenho animado. Jonas, ele morreu, e sabe por quê? Eu afirmo, porque em Mateus capítulo 12, versículo, glórias a Deus, aleluia. Mateus capítulo 12, versículo 40, a palavra do Senhor vai dizer: pois como Jonas esteve 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aleluia. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão por se arrependerem com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. Glória a Deus.
ele é maior que todos que caminharam na terra. E aqui, no livro de Mateus, versículo 12, capítulo 40, a palavra é clara em dizer que Jonas morreu. Porque ela fala que assim como Jonas, o filho do homem, ficará 3 dias morto. Jesus não morreu por 3 dias e teve no terceiro dia ele ressuscitou. E assim foi com Jonas. Glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 2: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da sua santidade. E as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. E as águas me lançaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, e os terrores da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Aleluia. Glórias a Deus, porque eu quero que você entenda. Não importa o seu erro, não importa o seu pecado, não importa a sua situação. Não importa se você está dentro do ventre do peixe, ou se você está no mais fundo dos montes, ou se você está no pior dos infernos. Clama ao seu Deus, porque o Senhor, Ele ouve a sua voz. Amém. Não importa onde você está, clama ao Senhor, porque Ele vem com bálsamo para curar a sua alma. E Jonas, no ventre do peixe, ele orou e clamou ao Senhor Jesus, e Jesus fez com que aquele peixe vomitasse Jonas. Sabe o que eu quero que cada um entenda aqui? Deus, Ele falou com o animal, com a baleia, com o peixe, e o animal obedeceu a Deus, mas Jonas não obedeceu. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Que até os animais obedecem a voz de Deus, e eu e você, que somos seres humanos criados em imagem e semelhança do Pai, não obedecemos a eles muitas das vezes. Eu sempre ouvi que quem desobedece, desce. Essa noite nós vamos sair daqui obedecendo a palavra de Deus. Ei, não é eu, não é você que decide, não é Jonas. Quem Jonas achava que era para decidir quem que Deus ia salvar ou não tem misericórdia? E a palavra do Senhor vai dizer que Nínive era uma cidade com 120 mil pessoas. Era uma cidade como se fosse a nossa de Três Lagoas. Olha o tanto de pessoas, e Jonas não tinha compaixão de uma só alma. Ei, Deus, Ele conhece o culto escondido. Deus conheceu o coração daquele povo. E Jonas muitas das vezes se achou no direito. Muitas das vezes nós nos achamos no direito, igreja, de julgar as pessoas. Muitas das vezes nós, seres humanos, a gente olha para uma pessoa e a gente já faz um preconceito da pessoa. Você já parou para pensar que muitas das vezes você olha para uma pessoa e você imagina uma coisa, mas quando você fala com ela, você vê que não é nada daquilo que você pensou. Aleluia. É o preconceito que você já tinha formado dela dentro de si. Essa noite que nós não vamos fazer preconceito de ninguém. Aleluia. Vamos conhecer as pessoas de coração aberto. Glória. Todo mundo merece uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Glória a Deus. Ainda há esperança para aquela árvore que foi cortada, ainda há esperança. Eu creio, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Sabe por que eu gosto muito dessa palavra? Porque quando eu me converti, eu não tive nada de extraordinário na minha vida, graças a Deus. Nunca fui viciada em algum vício nenhum. Eu sempre fui uma pessoa quieta, e quando eu aceitei Jesus, por eu nunca ter passado por nada, quando eu vi uma pessoa e uma pessoa caía, e chegava assim: ah, Rosa, fulano caiu. Sabe o que eu não falava, mas sabe o que vinha na minha cabeça? Caiu porque é fraco. Porque, olha, caiu porque é fraco, porque estava na presença de Deus, não era para ter caído. Até foi quando eu caí. Glória. Graças a Deus. Eu vi que não era nada daquilo, porque quando eu caí, todo mundo estendeu a mão.
ter compaixão do próximo. Cair é do homem, é falha. Mas nós temos um Deus maior, o Pai que nos socorre. Aleluia. Glórias a Deus. E não adianta acharmos que somos invencíveis, imbatíveis, porque sem Deus não somos nada. Deus ele é a nossa força, a nossa fonte. Deus ele é tudo na nossa vida e sem Ele não somos nada. Creio. E assim, Jonas ele precisava entender isso. E a palavra do Senhor vai dizer que quando aquele peixe ele vomitou Jonas na beira da praia, a palavra do Senhor vai dizer que Nínive era uma cidade que a pé era 3 dias para percorrer ela. E um dia Jonas converteu aquela cidade. Sabe por quê? Porque o que converteu aquela cidade não foi a pregação de Jonas, mas sabe por quê? Porque tudo que Jonas abria a boca dele para falar não era ele que estava falando, era assim Deus que estava falando. Ei, não foi Jonas que não foi Jonas que convenceu aquelas pessoas a se arrependerem, foi Deus. Aleluia. É Deus que nos dá o poder do arrependimento. E a palavra do Senhor vai dizer que aquelas 120.000 pessoas, todas elas se arrependeram. Isso. A palavra do Senhor vai dizer que a pregação de Jonas chegou ao rei de Nínive e ele ordenou que todo mundo fizesse sacrifício e se vestisse com sacos. Glórias a Deus, se vestisse com sacos, desde o maior ao menor, desde o homem ao animal, e toda aquela cidade, ninguém se perdeu. Glória. Glórias a Deus, aleluia. Santo de Israel. E quando aquela cidade inteira se arrependeu, igreja, Jonas, em vez de ter saltado de felicidade, porque Jonas já tinha passado por uma experiência com Deus, ele tinha sido morto, Deus deu uma segunda chance para ele. Mesmo assim, a palavra do Senhor vai dizer que aqui no capítulo 4, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse? Estando ainda na minha terra, por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que o Senhor Deus é piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, Deus, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha como o coração de Jonas estava. Ele se desgostou de uma maneira tão extrema que ele falou para Deus que era para matar ele, porque era melhor ele morrer do que ele viver. E a palavra do Senhor vai dizer aqui em Joel, capítulo 2, versículo 13: Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Aleluia. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tarde irar-se em grande beneficência, e se arrepende do mal. Sabe por que aqui em Joel 2, capítulo 2, versículo 13, está dizendo que é para rasgar o coração e não as vestes? Porque na antiguidade, aqueles homens, eles rasgavam os vossos vestidos, mas não se arrependiam de fato dentro do seu coração. Não adianta de nada você rasgar o seu vestido e seu coração continuar do mesmo jeito. É verdade. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas ele pediu para o Senhor tirar a vida dele. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Deus falou para Jonas: você acha que tem sentido esse seu ressentimento contra esse povo? Sabe o que vale ressaltar aqui? Que aquele povo de Nínive, eles não fizeram nada contra Jonas. Eles fizeram contra Deus, não tem nada a ver contra Jonas. Mas se a gente pesquisar mais a fundo, os estudiosos vão dizer que Jonas ele não queria converter aquele povo, porque aquele povo de Nínive, eles perseguiam na época o povo judeu, os profetas. É os estudiosos que falam, mas a Bíblia não fala nada. Pode ser, porque é o único motivo que o Jonas tem tanto ressentimento daquele povo. Glórias a Deus, Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas ele saiu da cidade, empurrado, subiu no monte, e ele sentou lá e esperou Deus derrubar fogo do céu. Ele sentou no mais alto e esperou Deus destruir aquela cidade, igreja. E ele viu que não aconteceu nada, ele
aconteceu nada. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus, para alegrar aquele homem, Glória a Deus. estava Aleluia. um sol do Oriente muito forte, Deus fez que nascesse uma aboboreira, um pé de abóbora antigo, Glória a Deus. e fez uma sombra em cima de Jonas, e ele se alegrou extremamente. Aquilo foi o feito da vida dele. Sabe o que Deus fez no dia seguinte para Jonas? Mandou um besourinho, que foi lá e comeu, acho que assim, comeu alguma coisa da abóbora, e a abóbora morreu e secou. E sabe o que Jonas fez? Glórias a Deus. Oh, e aconteceu que, parecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Por causa de uma abóbora, um pé de abóbora, ele queria morrer de novo. Aleluia a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Damos mais importância para coisas do mundo do que as coisas de Deus. Assim Jonas estava. Ele se importava mais com o pé de abóbora, que nem foi ele que criou, não foi ele que plantou, que regou, que semeou, que podou. Ele se importava mais do que com 120 mil pessoas. E disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim enfades por causa de uma aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar morrer. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre o bem, entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também de muitos animais? Olha o que Deus falou para Jonas: que Jonas não ia ter misericórdia, que Deus não ia ter misericórdia daquele povo. O que eu acho interessante nessa palavra é que muitas das vezes nós não temos misericórdia. Muitas das vezes a gente olha para uma pessoa e fala: ela está nessa situação porque ela merece, ela está nessa situação porque ela procurou estar aí, ela tinha uma família, ela destruiu, ela está ali, ela caminhou com seus próprios passos. Mas ela tem um Deus no céu que tem misericórdia dela. Glória a Deus. Ela tem um Deus no céu que anseia pela volta dela. Aleluia. E nós devemos alegrar com cada alma que a gente consegue para Cristo. Eu creio. Nós devemos celebrar como igreja quando uma pessoa arrependida entra pelaquela porta e aceita Jesus aqui diante do trono dele. Glória. Nós devemos nos policiar todo dia para que a gente não venha se importar com mais as coisas materiais do que com essas coisas terrenas, do que com as coisas do céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, essa palavra. Aleluia. Mas sabe o que eu entendo com ela? Que Jonas era um profeta de Deus. Fale como qualquer um, porque perfeito somente Jesus. Glória. Depois dessa lição que ele teve, não foi só a cidade de Nínive que teve um renovo, mas sim o profeta Jonas também. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque não era só aquela cidade que precisava ser trabalhada, que precisava ter o toque de Deus, mas sim o profeta. E sabe o que eu entendo? Porque é igual todo mundo diz: antes da palavra falar com a igreja, ela fala com o pregador. É isso que é bonito no trabalhar de Deus, porque é uma espada de dois gumes, ela fala dos dois lados. Glórias a Deus. Essa noite, igreja, essa noite nós venhamos pedir para Jesus e para Deus, para que Ele venha nos levantar
para nos oferecer. Deus é amor, Ele é paz, Ele é longanimidade, Ele é paciência, Ele é benevolência. Deus é alegria. Glória. Deus é tudo que alegra a nossa alma. Deus maravilhoso. Quando Deus nos mandar fazer algo, igreja, não vamos fazer igual Jonas. Tentar correr de Deus. Ei, faça o que Deus, somente o que Deus está mandando. Sabe quem tentou correr do seu chamado também? Ai, pera, eu vou lembrar. Ai, tô mostrando do Paulo, pai. Ai, eu esqueci aquele profeta, o nome dele. Ai, gente. Ai, é lá em Atos. Glória a Deus, aleluia. Não lembro o nome dele. Pode falar, pai. Aleluia. O profeta que foi lá voltar a visão de Paulo. Ananias. Ananias. É, exatamente, esse mesmo. Paulo, perseguidor da igreja. Deus teve um caminho, Deus, ele teve encontro com Jesus num caminho até Damasco. Lá ele se converteu, caiu, todo mundo sabe a história. Aí ele foi para uma casinha e Deus chegou a Ananias e falou: Ananias, você vai curar o nome, Ananias. Ananias ia falar assim: agora, Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor. Eu só estava esperando. Aí Deus deve ter falado: Saulo, você lembra de Saulo, aquele que perseguiu a igreja? Agora ele é Paulo, viu? Você vai lá colocar a mão nele, ele vai ser curado, ele vai enxergar tudo. Ananias falou: eu não vou não, hein? Ananias falou: não vou, aquele homem mas perseguiu a sua igreja, ele vai me perseguir. A gente está do lado dos opostos, Senhor. Não faz sentido. Ninguém conseguiu converter aquele homem, o Senhor precisou descer. Apareceu o Senhor para ele porque ninguém conseguia chegar perto dele. Como é que eu vou lá curar ele? Aí Deus deve ter falado: vai, Ananias, se eu te levantei, não é para você ficar fazendo recepção de ninguém, não. Aleluia, Deus. Você vai lá, Ananias, porque Glória a Deus, você aleluia. vai. Sabe o que Ananias fez? Ele não correu com Jonas, não. Ele foi lá, ele deve estar aí com medo. Com medo. Ele chegou lá, deve ter abrido a porta devagarinho, viu aquele homem lá cego, caído, não comia nem sei quantos dias. Ele falou assim: ó, Saulo, hein? Agora sim é Paulo. Deus mudou sua história. Glória a Deus. Eu vou te curar agora porque você me perseguia, né? Agora é você que vai ser perseguido. Glória. Ei, você não perseguiu o povo de Deus, mas agora você faz parte dele. Aleluia a Deus. Glória, glória. Um dia era o dia do caçador, agora é da caça, hein? Você vai ser caçado. E foi, todo mundo sabe a história de Paulo. Paulo foi caçado, pulou o muro, correu e foi decapitado no fim da história, mas perseverou até o último final e é o maior apóstolo que essa Bíblia tem. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Não importa de onde que Deus nos levantou, somente no lugar que Ele irá nos colocar. Aleluia a E Deus. não importa quem Deus está mandando que a gente vai levantar a mão para libertar, para curar, para dar uma palavra de conforto. Não interessa aquela pessoa, ela faz algo para você. Somente se reveste de Deus e vai. Aleluia. Porque todo mundo merece uma palavra de Deus. Porque assim como teve alguém misericordioso que Deus usou para que nos lançasse uma palavra de amor para nós, alguém também está esperando só um momento. Glória. E vai de mim, vai de você não ficar sentado e ir lá e pregar para essa pessoa. Porque Aleluia. igual a palavra do Senhor fala, grande é a seara, mas poucos. Grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E essa igreja aqui é muito trabalhador, igreja. Então vamos arar a terra e conseguir mais almas para o reino de Deus. Porque a nossa única função aqui na terra não é conseguir status, não é ter o melhor tempo, não é cantar o melhor louvor, e não é atrair a maior quantidade de multidão, mas é sim fazer as pessoas se arrependerem pela palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Porque quanto mais gente morar no céu, melhor será. Aleluia. Eu não quero ficar sozinha lá. Glória a Eu quero Deus. que ninguém quer. Glória a Deus. Então vamos ter bastante vizinho, para a gente vai passar a eternidade conversando. Porque conversar com a mesma pessoa enjoa. Então vamos conseguir bastante amor para Vamos lá. é para isso que Deus nos levantou. Amém. Glórias a Deus.